Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria poder entrar aí na sua casa. Eu quero te lembrar que te esperamos nas redes sociais da emissora. A gente tem o Instagram e o Facebook passando aí para vocês. E eu quero também te falar que você pode acompanhar a nossa programação em tempo real através do site www.hittv.com.br. Se você está assistindo TV e vai precisar sair ou vai precisar ir para um cômodo que não tem TV, você pode continuar nos acompanhando pelo seu celular, pelo seu tablet ou até pelo seu computador através do site www.hittv.com.br. Além disso, eu sempre te espero no meu Instagram, @jaquestefano. No meu Instagram tem sempre um pouquinho dos bastidores, do programa ao vivo, do meu dia a dia pra gente interagir. Tô te esperando por lá, tá? Sempre deixo caixinha de pergunta, sempre tem uma palavra ali para edificar a sua vida. É uma maneira da gente, como eu digo sempre, interagir. Enquanto o programa acontece, você também envia sua pergunta. O nosso WhatsApp é o 11 3337 5886. 11 3337 5886. Você pode enviar para nós o seu WhatsApp com a sua pergunta. Hoje a gente vai falar sobre as regras para a aposentadoria, como se aposentar em 2024. Eu converso com a doutora Patrícia Evangelista, que é advogada, professora especialista em Previdência. Tudo bem, doutora? Olá, Jaque, que prazer enorme estar no programa novamente, trazendo um tema tão importante, né? Porque vira o ano, vem novidade na Previdência sempre, né? Então, para isso que nós estamos aqui. E a doutora Patrícia sempre esclarecendo pra gente de uma maneira que a gente consiga entender. Doutora, quando aconteceu a reforma da Previdência, aconteceu uma mudança para a aposentadoria e me parece que um pedágio tem que ser pago e a cada ano tem uma mudança que acontece até a data limite. Explica como é que ficou isso, o que acontece agora, por favor. Perfeito, Jaque. Então, vamos explicar bem direitinho para as pessoas que estão nos assistindo. Até 13 de novembro de 2019, né, que é a data da aprovação da emenda constitucional que deu origem à última grande reforma da Previdência, né? Então, para aquelas pessoas que se aposentaram até essa data, é respeitado o direito adquirido ou que preencheram os requisitos, isso não muda de forma alguma. As pessoas que já estão aposentadas também não altera. E, na verdade, não se trata de novas regras, se trata, sim, de regras de transição que são progressivas. Perfeito. Então, é isso que as pessoas confundem. É a mesma regra que vai sendo adequada a cada ano, é isso? Exatamente. Então, nós não temos uma alteração na lei, nós temos uma reforma que tem regras de transição que são progressivas, que vai aumentando ano a ano. Então, a gente tem que saber diferenciar bem. E vamos também informar para as pessoas que estão nos assistindo que nós temos praticamente 5 regras de transição. E dentre as regras de transição que são progressivas, são só 2. A regra que chama idade progressiva e a regra que chama pelo sistema de pontos. Então, são as 2 que têm alteração ano a ano. As demais são regras fixas. Vamos passar as regras? Quais são elas, doutora? Vamos lá. Então, vamos lá. Na regra progressiva, para o ano de 2024, a mulher tem que ter, no mínimo, 30 anos de contribuição e 58 anos e meio de idade, ou seja, 58 e 6 meses de idade. O ano passado era 58, esse ano é 58 e 6 meses. E para o homem... Vai se afastando! E para o homem, no mínimo, 35 anos de contribuição e ter pelo menos 63 anos e meio, tá? Tá. Essa é a regra de transição que chama idade progressiva. E o que é dos pontos que você estava falando? A dos pontos é a soma da sua idade com o seu tempo contribuído. Então, eu somo a minha idade com o meu tempo. Para as mulheres, no ano de 2024, a soma tem que ser 91 pontos e para o homem, 101 pontos. O que compensa mais vai depender? É importante a pessoa procurar um advogado e fazer conta? Sim, porque assim, os sistemas de software que fazem cálculo, que realizam cálculos previdenciários, eles já colocam você
em todas as regras de transição e te dá a ideia de qual vai ser o melhor benefício. Inclusive, a melhor regra de transição existente hoje no sistema previdenciário é aquela regra que a gente chama de regra dos 100%. Por que 100%? Tá? Porque é uma regra que exige que você pague o tempo mínimo de 30 anos para a mulher e 35 para o homem, paga um pedágio do dobro do que faltava do tempo quando veio a reforma da Previdência. Tá. Então, se faltava 2 anos em 2019, você vai pagar 4. Exatamente. Tá. Perfeito? Perfeito. Então, a mulher, ela tinha 28 anos quando veio a reforma. Faltava 2 para completar 30. Ela tem que pagar o dobro, então ela terá que ter 32 anos de contribuição para dar entrada no pedido de aposentadoria. Mas tem a necessidade de ter obrigatoriamente 57 anos de idade. Tá. A mulher. E o homem, os 35, o pedágio e ter no mínimo 60 anos. Ah, então o pedágio é isso. O pedágio é isso, é pagar um tempo a mais. Tá. A idade para essa regra de transição, ela é fixa. É 57 para a mulher e 60 anos para o homem. E ela não é progressiva ano a ano. Ela não vai aumentando a cada ano. Perfeito. Não, ela é sempre 57 para a mulher e sempre 60 para o homem. E essa é a regra mais vantajosa, porque ela é 100%. O valor do benefício é integral. Nas outras regras, não. É 60% fixa, mais 2% de cada ano a mais que você contribuir. Então, praticamente, para ter direito a uma aposentadoria integral nas demais regras, tem que ter, no mínimo, 40 anos de trabalho. Tem outras regras? Você falou que são 5? Na verdade, são 5. Então, Tá. nós falamos a primeira da idade progressiva, Tá. falamos Dos pontos. falamos 100%. sobre a do 100%. Aí nós temos a regra de transição de 50%. O que é isso? É aquela que faltava 2 anos para você se aposentar quando veio a reforma da Previdência. Então, aquela mulher que estava prestes a se aposentar, que tivesse 28 anos ou um pouco mais, tem direito a essa regra de transição, e o homem que tivesse mais de 33 anos de contribuição quando veio a reforma tem direito a isso. Por quê? Porque aí ele tem que pagar um pedágio de 50%, metade do que faltava. Então, se ele precisava, a mulher precisava, ela tinha 28 anos, faltava 2, nessa regra ela teria que cumprir 1 ano a mais só. Mas aí ela perde o valor final. Perde porque nesta regra de transição tem o fator previdenciário. Ah, eu queria saber, Lembra cadê que ele sumiu a da nossa professora vida? aqui sempre explica para vocês que o fator previdenciário, ele leva em conta a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de sobrevida. Então, quanto mais jovem, menor o valor do benefício. Dependendo da pessoa, a idade que ela tem, ela pode ter uma diminuição no valor do benefício de 40% e às vezes até 50%. É muito grande. É muito grande. Então, portanto, a indicação para quem puder esperar e tiver condições, tempo e idade, o ideal é se aposentar pela regra de transição do 100%, porque essa aposentadoria realmente é 100%. E a última regra de transição é a regra de transição que a gente chama de transição por idade, que exige no mínimo 15 anos recolhidos tanto para o homem como para a mulher, e exige uma idade de 62 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Então, existe essa diferenciação de 3 anos a menos para a mulher em função da dupla jornada, né? E para quem não contribuiu tanto, 15 anos não é tanto tempo, mas a pessoa quer se aposentar, daí dá para fazer isso. O valor dessa aposentadoria? Ela é proporcional também, da mesma forma, 60% fixa, mais 2% a cada ano que você paga acima de 15. Então, é importante procurar um especialista para ele fazer a conta. A gente já sabe que 100%, a regra de 100% é a melhor. Mas se você já quer se aposentar e quer dar uma olhada no que aconteceria das outras formas, aqui dá para aplicar, né, doutora? Exatamente. Então, vamos só lembrar uma coisa, porque é muita informação Por favor. para quem está nos assistindo. Resumindo, do que vai ser alterado em 2024, são só 2 regras de aposentadoria. Não é que ela muda, ela é progressiva, né? E ela exige para a mulher 58 anos e meio e para o homem 63 anos e meio. E vai progressiva
até a hora que você alcança os 65, homem, e quando a mulher alcança os 62. Vai de meio em meio? De meio meio em ano meio. em meio ano. Então, 6 por exemplo, meses- se hoje é 58 e 6 meses para mulher, o ano que vem deve ser 59. 59 E assim para por o diante. homem, 64, 64 e aí- assim por diante. Exatamente. Perfeito. Tá bom? Doutora, tem algumas perguntas que chegaram e eu acho que com as perguntas quem está em casa se identifica e consegue também esclarecer as Perfeito. próprias dúvidas. Vamos colocar a primeira, por favor. Se você tiver dúvida, pode ir enviando para nós, tá? Essa pergunta é do Paulo. Boa tarde, Jaque e doutora Patrícia. Já possuo 20 anos de contribuição e vão completar 65 anos de idade em 2024. Eu serei prejudicado com as novas regras? Então, ele não será. Por quê? Porque justamente ele tem direito, quando ele completar os 65 anos, a aposentadoria, que é o que a gente chama de transição por idade. E essa regra não mudou. É 15 anos de contribuição, ele já tem 20. E é implementar os 65 anos e ele não vai ter prejuízo nenhum. Então, assim que ele completar os 65 anos, ele já pode dar entrada no pedido de aposentadoria tranquilamente, porque ele não será afetado. Doutora, quando a pessoa entra com um pedido de aposentadoria, você pode até me contar como é que está agora? Eu lembro que próximo à época da pandemia, você falou que estava bastante atraso, né, para que as aposentadorias fossem concedidas. Como é que está isso agora? E a partir do momento do pedido, mesmo que demore, a pessoa recebe daquela data, ela vai receber o tempo que passou? Perfeito. As perguntas são super pertinentes. Então, hoje, o INSS continua 100% digital em termos de requerimento de benefício, tá? Aposentadoria, pensão, o que for. Nós só temos atendimento presencial no INSS hoje para perícia médica e assistência social. Então, é tudo feito pela plataforma. Então, é ideal que a pessoa contrate um profissional habilitado, porque já sabe toda a documentação que deve acostar para subsidiar o pedido de aposentadoria, né? Para ser anexo ao pedido de aposentadoria. E o tempo a gente não tem como precisar muito, né? O quanto tempo demora. É porque você faz o pedido e ele vai para uma plataforma digital e é redistribuído. Uhum. E aí quem mantém o benefício geralmente é a agência da Previdência Social mais próxima do seu CEP, né? Perfeito. Ele pode demorar 15 dias, como pode demorar 3, 4 meses. Porém, né, geralmente não tem demorado tanto, demora mais quando trata-se de benefício que tem análise de atividade técnica, quando se trata de algum período especial trabalhado, aí demora um pouco mais, porque tem que ir para o setor médico do trabalho, para analisar a atividade especial de trabalho, então pode demorar um pouco mais. Os demais, dentro de 3, 4, mais tardar 5 meses tem sido concedido, e o INSS é obrigado a pagar os atrasados desde quando fez o protocolo. Perfeito. Então, se a aposentadoria demorar 8 meses para ser concedida, quando for concedida, eles são obrigados a pagar todo o retroativo desde o momento que você fez a solicitação do seu benefício. E como eu pago isso, doutora? Oi? Se tem atraso, como que esse retroativo é pago? É pago no De uma vez ou... de uma vez no próprio... Quando você for receber o primeiro pagamento da aposentadoria, já vem os atrasados. Sensacional. Bom, vamos lá para mais uma perguntinha do público que chegou. Pode colocar a próxima e se você tem dúvida, pode ir enviando para nós. Essa pergunta é da Kátia e ela diz assim: boa tarde. Faço 58 anos de idade em janeiro de 2024 e acabei de completar 30 anos de trabalho. É verdade que para se aposentar pela regra de idade mínima progressiva em 2024, terei que esperar completar 58 anos e 6 meses? Terá, porque lembra que a gente falou bem no comecinho que na regra da idade progressiva, em 2024, ela necessita ter 58 anos e 6 meses de contribuição. Então, obrigatoriamente, ela só vai poder dar entrada na hora que ela completar os 58 anos e meio, aí ela já pode dar entrada. Ela tem que aguardar sim. Doutora, agora me fez pensar numa coisa. A gente estava até falando aqui fora do ar algumas coisas, a doutora estava me contando aqui algumas situações e eu queria perguntar sobre a importância de repente, se antecipar para procurar a ajuda de um profissional. Então, ela já aí mais ou menos fez a conta dela e já sabe que não vai ser nesse momento, mas que daqui a 6 meses, que daqui a alguns meses ela vai poder entrar com esse pedido. Ela pode já procurar um advogado e deixar tudo encaminhado? Sim, não só pode como deve. Pessoas como ela que estão muito próximas à aposentadoria pode procurar para ter certeza do valor, não confiar no simulador
do site da Previdência, porque não vale nada, não tem validade nenhuma. E para aquelas pessoas que ainda não têm direito ou não estão prestes a alcançar, é muito interessante já fazer o planejamento previdenciário, porque com o planejamento, muitas vezes ele sabe o que deve pagar, como pagar, para não jogar dinheiro fora. Perfeito. Porque tem muita gente que vai no escritório e fala, mas mandaram eu pagar sobre o teto e não impactou praticamente em nada no valor da minha aposentadoria. Então, às vezes, você gasta um dinheiro sem necessidade. Então, o ideal é o planejamento ser feito para quem está próximo de se aposentar, e inclusive para quem está longe, para fazer exatamente um planejamento de como contribuir, o que e sobre qual valor, para na hora que você tiver o benefício lá na frente concedido, você não ter nenhuma surpresa. Você me fez pensar agora, doutora, nas pessoas que são autônomas e que fazem o seu recolhimento para terem a sua aposentadoria, para ficarem segurados também pela Previdência, que às vezes estão no momento, vamos imaginar pessoas que estão no momento financeiro mais seguro, que pensam, eu sempre paguei o mínimo, mas agora daria para eu pagar mais. Será que vai valer a pena para minha aposentadoria? Como você acabou de citar, por exemplo, eu pagar mais ou não vai fazer diferença nenhuma? Tá faltando 5, 10 anos para eu me aposentar. Um profissional vai te ajudar nessa conta, é isso, né? Com certeza, porque o simulador, a gente muda o valor da última remuneração para saber o quanto que vai dar o benefício lá na frente. Então, o ideal é que o profissional bom do direito previdenciário, ele faça pelo menos 3 cálculos para você. Um pagando o mínimo, um pagando metade do teto e um pagando o teto para ver o que vai impactar. Então, tem casos que a pessoa ficou tanto tempo sem recolher que pagar sobre o teto agora já não vai impactar em nada no valor do benefício lá da frente. Então, às vezes, a pessoa está gastando dinheiro, despendendo de um valor que pode fazer uma diferença mensal enorme no orçamento da vida familiar, e lá na frente ela vai ser prejudicada porque o impacto não vai adiantar nada. Ou até, né, doutora, a pessoa fazer uma aposentadoria particular, mas continuar, eu acho importante falar isso, as pessoas da minha geração e até mais novas falam, nem sei se eu vou me aposentar, isso é uma questão que a gente pode até falar, mas o fato de ser segurado da Previdência é muito importante, né, doutora? Muito, totalmente importante, porque tem muitas pessoas que perdem o emprego e desconhecem que pode manter-se recolhendo para a Previdência Social enquanto estiver sem uma atividade remunerativa. Pode pagar como facultativa, que é o próprio nome diz, tem a faculdade e não a obrigatoriedade. Inclusive, pode-se pagar como facultativo quando estiver recebendo seguro-desemprego. Ó, a dica aí preciosíssima. Por quê? Porque mesmo não estando registrado, você mantém os seus recolhimentos. Se você ficar doente ali na frente, você tem direito a um benefício por incapacidade, seja um auxílio-doença, seja uma aposentadoria por invalidez. E se você vier a falecer, você dá direito aos seus dependentes receberem a pensão por morte. Então, tem muitas vezes a pessoa que trabalhou uma vida inteira, contribuiu um longo período, para de contribuir, vem a falecer, os familiares ficam aí sem ter direito a receber nada de pensão por morte. Porque não importa o quanto colaborou, se você está um tempo X aí, né? Sim, mais de um ano você perde a qualidade de segurado. Esse um ano ele pode ser transformado em 2 ou até em 3, dependendo da situação. Então, a regra é, por um ano você se mantém com qualidade de segurado, mesmo não vertendo contribuição. Esse um ano pode ser estendido para 2, se você tiver mais de 180 recolhimentos contínuos para a Previdência sem perda da qualidade de segurado. E se você estiver desempregado, você pode estender isso para 3 anos. Então, toma cuidado, porque às vezes você fica um tempão aí sem recolher. Pensa que e tá aí, segurado, se acontecer alguma coisa com você de doença, você não está amparado. Se você falece, seus familiares não recebem pensão. Doutora, eu digo que é uma coisa importante para pensar. Depois que eu aprendi tanto contigo, com qualquer pessoa que eu converso, principalmente aqueles que são autônomos, porque o CLT já vai ter esse desconto em folha, né? Mas os que são autônomos que falam, não vou recolher por enquanto. Eu falo, pode ser uma bobagem, porque se Deus o livre, você bate o pé, você se machuca, você precisa ficar parado 20 dias. 30 dias ou até mais tempo, se você está segurado pelo INSS, alguma ajuda você vai ter, né? Sim, por mais que seja... A gente sempre fala que a Previdência Social, ela honra com os benefícios de caráter alimentar e ela serve para uma subsistência. Não vai ser né? nossa a vida que você estava levando, mas pelo menos um básico vai te ajudar ali. Mas pelo menos você vai ter uma renda fixa, que todo mês é paga, porque a Previdência Social...
1 mais 1 são 2. Eles podem ter todos os defeitos do mundo, mas eles são pagadores assíduos de benefício, nunca deixaram de pagar. Naquele dia que tiver discriminado o pagamento do seu benefício, será depositado na sua conta. Então, ter a cautela e quando a gente é mais jovem, a gente não pensa lá na frente. O brasileiro tem muito essa ideia de só pensar na aposentadoria quando estiver próximo de se aposentar. Quando, na verdade, ele já pode fazer um planejamento para lá na frente tá com tudo certinho. Doutora, eu vou me preparar para dar um recado, eu queria que você respondesse para nós. A gente está falando aqui das regras para aposentadoria, mas para os outros benefícios, tem alguma mudança impactante? Seja para a pessoa que está aposentada por invalidez, auxílio-doença, alguma coisa mudou, por favor? Então, Jaque, para essas pessoas, nada foi alterado, tá? Porque os benefícios por incapacidade têm regras fixas. Regras fixas. O que a gente tem que, talvez, ensinar as pessoas que estão nos assistindo é que para o benefício por incapacidade foi alterado a forma de cálculo, né? Antigamente ele era 100% e hoje ele é 60% fixo mais 2% do que você contribuiu acima do tempo mínimo exigido por lei, tá bom? E agora eu vou para o intervalo, daqui a pouquinho a gente continua o nosso bate-papo, então não saia daí. Olha, eu vou contar uma coisa para vocês, o nosso programa está de volta e claro que no intervalo a gente estava falando sobre aposentadoria. Daqui a pouquinho eu continuo esse bate-papo com a doutora Patrícia Evangelista, advogada, professora especialista em previdência e deixa um assunto que é difícil para gente simples. Já já eu continuo batendo papo com ela para a gente esclarecer a nossa dúvida e você, como alguns telespectadores já estão fazendo, pode enviar a sua pergunta no 11 3337 5886. As perguntas estão chegando e daqui a pouquinho a doutora Patrícia vai responder a todos nós. Antes da gente continuar o nosso bate-papo, é hora de destaques da redação. E eu já falo ao vivo com ela, Juliana Dariva. Tudo bem, Ju? Boa tarde. Oi, Jaque. Boa tarde para você e para todos que acompanham o nosso programa. É um prazer ter você com a gente. Conte para nós o que você separou de destaque para hoje. Prazer é todo meu. Olha só, já que o governo federal divulgou hoje que excluiu do Cadastro Único do Governo Federal, ao longo de 2023, 603 mil pessoas que já haviam morrido há mais de um ano. O cadastro é considerado a porta de entrada para diversos programas sociais do governo, entre eles o Bolsa Família, principal ação da área, né? E segundo o governo, desse total de 603 mil pessoas, 21 mil chegaram a receber pagamentos do Bolsa Família mesmo após terem morrido. O objetivo da revisão é evitar que pessoas recebam o benefício de maneira irregular, além de garantir que haja recursos para os pagamentos a quem efetivamente precisa. E passa de 130 o número de mortos nos incêndios florestais no Chile e ainda há 300 pessoas que estão desaparecidas. Ontem à noite, o comando do Corpo de Bombeiros de Vina del Mar, uma das regiões mais atingidas, declarou como encerrada a emergência florestal e agradeceu o reforço de quase 2.000 bombeiros que vieram de 7 regiões do Chile para ajudar no combate às chamas. Eles agora vão se concentrar no trabalho de rescaldo e de ajuda à população, já que muita gente perdeu tudo o que tinha. O Chile contabilizou 176 incêndios e os bombeiros ainda combatem 28 focos. O fogo se espalhou por 290 quilômetros quadrados, uma área equivalente ao tamanho da cidade de Guarulhos, aqui da Grande São Paulo, já que essa já é a pior tragédia em 15 anos no país. Meu Deus, muito triste, né? Muito triste, realmente uma Bem tragédia. complicada a situação. Ju, obrigada pelas informações e quem quiser, lógico, continuar acompanhando a nossa programação, continua com a informação do nosso jornalismo, né? É isso mesmo, Jaque. Continue ligado com a gente que nós voltamos ao longo do dia com mais destaques do Brasil e do mundo para você. Muito obrigada e uma ótima tarde. A gente que agradece, uma ótima tarde, Ju. Beijo. E agora, beijos. E agora você pode participar enviando o seu WhatsApp para 11 3337 5886. Estou recebendo a doutora Patrícia Evangelista, advogada, professora, especialista em previdência. Doutora, chegou a pergunta do público, eu já vou colocar, tá? Pode colocar, por favor.
Essa pergunta que chegou para a gente é da Leila, e ela diz assim: boa tarde, contribui 20 anos na iniciativa privada. Tempo esse computado no INSS e trabalhei depois disso mais 14 anos no serviço público. Tenho 59 anos. Pedi exoneração em 2022. Posso me aposentar pelo INSS? Obrigada, Leila. Pode sim, desde que ela tenha recolhimentos feitos depois do período que ela está carregando como servidora pública efetiva, sem problema nenhum. Pode ser facultativo, inclusive, né? Se faltar um tempo, ela pode fazer essa contribuição. Não, ela tem que fazer contribuição como autônoma nesse caso. Tá, perfeito. Tá? No código 1007. Então, o aconselhamento qual é? Ela vai pegar o período que ela pediu exoneração lá do órgão público, vai trazer através de uma CTC, que é Certidão de Tempo de Contribuição, averbar no INSS quando ela for dar entrada na aposentadoria do INSS. Mas para ela averbar o período de serviço público, ela tem que ter recolhimentos depois da certidão. De quanto tempo? Tem tempo máximo? Não importa. O ideal é fazer alguns recolhimentos e depois da entrada. Perfeito. Tá bom? Então vai dar certo sim. Tem mais pergunta que chegou? Pode já colocar a próxima, enquanto isso você pode enviando a sua, tá? 11 3337 5886. Essa pergunta é da Ana Paula, que diz assim: olá, olha ele, o simulador do site do INSS é confiável? Ele me apontava que eu já havia implementado uma das regras de transição, porém, quando dei entrada na aposentadoria, ela foi indeferida. O que eu posso fazer, Ana Paula? Aliás, nós estamos numa luta brava, pedindo tanto para o INSS tirar esse simulador. Por quê? Porque o simulador, ele não faz análise. Ele considera os vínculos do jeito que está lá. Então, ele não fez análise qual vínculo tem que ser tratado, qual período está extemporâneo que tem que ajeitar, qual o período que eu tenho na carteira que não está constando lá. Então, muitas vezes você vai no simulador, ele diz que você já tem o tempo, quando você dá a entrada no pedido de aposentadoria, aí você vê que não tinha. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. O ideal realmente é contratar um profissional habilitado, independente de quem seja, mas uma pessoa que domine a área previdenciária, que faça os seus cálculos antes da entrada no pedido de aposentadoria. Até porque, às vezes, Jaque, cria-se uma expectativa no segurado, e você sabe como é brasileiro, né? Tem aquela mania de nem se aposentou, já tá pensando... Já sabe as contas, as dívidas que vai fazer com esse valor, né? Que dívida vai fazer com esse valor. Então, tome cuidado em relação a isso, porque você pode realmente ter um prejuízo. E, às vezes, por causa de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, você pode ter direito a uma aposentadoria tão mais vantajosa do que aquela que, se você escolher pelo fator previdenciário, que reduz o valor do benefício. Então, tome cuidado antes da entrada do seu benefício e não confie de forma alguma no simulador do INSS, porque ele não está certo. Doutora, então fala uma coisa para nós. É possível, acho que a gente já falou aqui outras vezes sobre isso, mas para quem está assistindo hoje, é possível fazer uma revisão da minha escolha? A pessoa escolheu lá aquela regra de 50% que incide o fator previdenciário, porque você explicou aqui para nós. Aí depois ela fez agora a conta aqui, ela falou, puxa vida, se eu tivesse trabalhado mais algum tempo, se eu tivesse contribuído por mais alguns anos, às vezes a pessoa continuou trabalhando depois de se aposentar como CLT, então vai ser descontado o valor, eu poderia ter me aposentado de uma maneira melhor, eu poderia ter escolhido uma das outras regras. Tem que ser feito depois disso? Depois que você fez a escolha, requereu a aposentadoria, ela foi concedida e recebeu, você não pode mais desistir dela, tá? Então pode ter uma perda grande se a conta não for bem feita. O que você pode desistir antes de receber, ok? Aí sim. E para as pessoas que se aposentam e continuam trabalhando, não tem direito a nenhuma revisão. Isso é até uma matéria que já foi objeto de uma ação que chegou até o último órgão do Poder Judiciário e eles entenderam que a desaposentação não é possível, porque não existe uma lei prevendo. Então, não tem o que fazer. Até porque, você já imaginou, se todo mundo que escolheu a aposentadoria quisesse, todo mundo que está aposentado, eu quero rever, quero ver se eu tenho direito a mais. E aí ia virar um caos, né? Exatamente. É por isso que a aposentadoria, a gente fala que ela é irrenunciável e imexível, né? É um termo errado, mas que a gente brinca. Por quê? Porque uma vez que você requereu, aceitou, recebeu, você não tem mais como falar, eu não quero mais receber.
quer Já mais. foi, não quero mais, quero outra Tá. coisa agora, não tem como. Aí não dá. Doutora, quando a gente pensa em todas essas regras de transição, então você falou uma coisa que me chamou a atenção aqui. Então, às vezes, a pessoa iria se aposentar com um valor. Se ela esperar e contribuir por mais 6 meses, um ano e meio, esse valor pode mudar muito? Muito. Por quê? Principalmente para quem tem direito à regra dos 50%, que é a que tem a incidência do fator previdenciário, às vezes por causa de um ano e meio, às vezes até questão de meses, ela implementa um outro requisito e tem direito à aposentadoria integral sem o fator previdenciário que reduz drasticamente o valor do benefício. Então é o típico exemplo que às vezes por uma questão de um período tão pequeno, porque às vezes um ano e 2 meses passa tão rápido, e que vale muito mais a pena esperar e às vezes ter uma diferença de R$1.000, R$1.500 eu já vi no benefício. Para o resto da vida, né? É muita coisa, né? Agora, essas pessoas que são desonestas, que falam para o cliente, não, já dá entrada, já garante, vai que amanhã a reforma muda. Se houver uma reforma da Previdência, pelo menos aquele que você já tinha direito já está garantido. Não muda isso, né? Então, vamos aproveitar para falar o seguinte, Jaque. É muito comum a pessoa perguntar assim para mim, olha, eu já tinha o tempo mínimo exigido por lei quando veio a reforma, mas resolvi não dar entrada no meu benefício, eu não quero. Se vier uma nova reforma, eu me prejudico? Não, você tem direito adquirido. O que é direito adquirido no mundo previdenciário? Eu preenchi todos os requisitos na lei vigente hoje. Se amanhã houver uma nova regra, ela jamais poderá me prejudicar. Por isso que essa regra de transição não entra para quem antes de novembro de 2019 já tinha alcançado a possibilidade de se aposentar, é isso, né? Aí a pessoa pode fazer os cálculos e verificar se na norma anterior era mais válido Escolher. ou se as regras de hoje são mais vantajosas. Inclusive, uma dica preciosa, a Previdência Social é obrigada a conceder o benefício mais vantajoso ao segurado. Perfeito. Tá? Se tem um benefício que ela tem Ela direito, faz os que é cálculos maior... e tem que enquadrar em todas as situações que existem e tem que conceder o benefício mais vantajoso ao segurado. Agora, doutora, para a gente ir para a próxima pergunta que chegou do público, eu queria ainda fazer uma pergunta que eu acho importante, que é... A pessoa às vezes faz por simulador, quer entrar por conta própria. Algumas pessoas falam, não, eu já fiz aqui mais ou menos a minha conta, eu vou dar entrada aqui pela internet mesmo, né? Tudo digitalizado agora. Pode estar cometendo um erro, né? Super erro. Só para você imaginar. Quero pegar um caso que aconteceu há poucos dias comigo no escritório, que é muito importante e que eu levo sempre na sala de aula, quando eu dou aula para usar como exemplo para os alunos, que é o seguinte, a pessoa me procurou, ela olhou no simulador e o simulador estava dizendo que ela teria direito a uma aposentadoria de R$5.400. Ela deu entrada no pedido de aposentadoria e saiu uma aposentadoria de R$4.700, uma diferença de R$900 a menos no benefício. Aí fui analisar, né, por que deu essa diferença toda e o que o INSS não considerou. Doutora, enquanto a senhora responde, eu vou me preparar para dar um recadinho, tá? Pode falar. Não tem problema nenhum. O que o INSS não considerou? Ele não considerou que ela tinha uns períodos de recolhimento como o MEI. E como o MEI, o tempo não é computado se você não complementa, Jaque. Então, aí o que aconteceu com essa pessoa? Ela deveria ter, antes de dar entrada na aposentadoria, fazer a complementação da MEI. Considerando o período da MEI, ela teria direito a uma aposentadoria de 100%, na regra do 100%. Então, o que eu aconselhei? Desiste dessa aposentadoria, a gente emite as guias primeiro, regulariza a sua vida e depois dá entrada numa nova aposentação. É o típico caso do exemplo que você acabou de dar. Chegou pergunta, mais uma, vamos conferir. Essa pergunta que chegou pra gente é da Edilene, doutora do Rio Grande do Sul, e ela diz assim: eu completei 15 anos de contribuição agora em dezembro de 2023 e vou fazer 62 anos de idade em março de 2024. Serei prejudicada? Qual data poderei dar entrada na minha aposentadoria, Edilene? Ela não será prejudicada porque na regra da transição por idade não tem nenhuma progressão.
tendo 15 anos de contribuição e implementando 62 anos, ela tem direito de se aposentar. Então, no dia do aniversário dela, em março, que ela completar os 62 anos, ela já pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Basta só implementar os 62, porque os 15 ela já tem. E essas regras não mudam para a transição por idade. Perfeito. Então, fique tranquila que em março ela pode já protocolar. Mas tem que protocolar depois que implementa os 62. Só a Perfeito. partir do dia do aniversário em diante. Senão vai ser negado, né? Se fizer isso antes. Se ela dá entrada antes, eles vão indeferir porque não tem a idade mínima. Porque o que vale é a data do protocolo, não esquece. Perfeito. Tá bom? Então, atenção a isso. Doutora, eu quero só voltar no exemplo anterior que a senhora deu. Porque a senhora estava falando que o fato da pessoa ser MEI, ela não fez o recolhimento, ela achou que tinha feito, teria que fazer um complemento. Isso pode ser feito de uma vez? Isso tem que ser feito aos poucos? Como é que é isso? Explica isso pra gente. Na verdade, assim, não é que não é feito, né? O período de MEI que você paga um valor inferior que o contribuinte em dobro. Porque eu, como autônoma, sou obrigada a pagar a minha parte, que seria do empregador. Tá. E na qualidade de MEI, você paga só aquele valor determinado que você está contribuindo para a Previdência Social, mas num sistema diferenciado. Para que você compute aquele tempo para efeitos de aposentadoria por tempo de contribuição, obrigatoriamente você tem que pagar o complemento. Então, você pagou 70 e poucos reais e o valor da contribuição mínima era 200 e pouco, você vai ter que pagar só a diferença com juros e correção. Pode pagar de uma vez isso? Você pode pagar tudo de uma vez ou, se ficar muito apertado e o período for grande, você pode pagar, vai fazer a solicitação de períodos picados, né? Agora, é um advogado que tem que entrar com esse pedido? Eu consigo fazer isso sozinho? Explica isso pra gente. Existe esse serviço no INSS, mas tem que saber fazer certinho, que se você fizer o pedido errado, não vai adiantar nada. Então a gente aconselha que o trabalho também seja feito por um profissional habilitado. Doutora, quando a gente fala um profissional habilitado, eu recebo aqui advogados e cada um tem a sua expertise, tem a sua área de frente de atuação, tem o que é trabalhista, tem o advogado que cuida mais da vara da família. Doutora Patrícia é a nossa referência em previdência aqui, então procurar um advogado que seja especialista nessa área faz com que você tenha mais segurança de que vai dar tudo certo, né? Porque as atualizações não param, né, doutora? Eu tô em constante movimentação de estudo, de cursos a todo tempo. E, inclusive, até para mim, que sou profissional da área, que só... Né, que a minha atuação hoje é direcionada à área previdenciária, embora o meu escritório trabalhe em todas as áreas. Eu sou a coordenadora da área previdenciária. É muito interessante como tudo muda e eu a todo tempo tenho que estar vendo as instruções normativas do INSS, as decisões do Conselho de Recursos da segunda instância da Previdência Social. Então, é muita coisa. Então, não dá para a pessoa ser boa em tudo. Então, é que nem médico, né? Dá para confiar em alguém que atua em todas as áreas? Não, você está com problema no coração, você quer um cardiologista, está com problema no pulmão, você quer um pneumologista. Então, assim, é preciso procurar, sim, um profissional habilitado e especialista no problema de saúde que você tem. Agora, doutora, eu fiquei curiosa com uma coisa. A gente aqui, né, pro Brasil inteiro, conversando com até pessoas de fora do Brasil, a pessoa quer dar entrada na aposentadoria, quer escolher um profissional específico? Não é querendo puxar sardinha, mas, por exemplo, a doutora Patrícia, dá para fazer isso online hoje? A pessoa consegue ter um atendimento online? Como é que funciona? Olha que coisa legal. Hoje eu consigo fazer atendimento de pessoas que moram em qualquer estado do Brasil. Porque eu fico imaginando até quem mora fora e de repente quer se aposentar, e eu né? tô recebendo uma demanda muito grande de brasileiros que contribuíram no Brasil e depois passaram a residir em outro país. Alguns têm direito à aposentadoria do outro país, porque o Brasil e o outro país têm acordo internacional, que tem força de lei. E em alguns casos a pessoa contribuiu aqui, contribuiu lá também, mas quer se aposentar, ter direito a 2 aposentadorias, também é possível. Então, hoje, todo o serviço, inclusive jurídico, pode ser feito 100% digital. Porque aí a gente manda um meeting de reunião, a pessoa acessa o meeting de reunião, todo o cálculo que eu fiz para a pessoa, eu apresento tudo via
o meeting de reunião e a pessoa como se estivesse presencialmente no escritório. E eu acho que isso é importante também, porque dependendo da idade, às vezes, a pessoa não quer mais ficar se deslocando, às vezes é um filho que está ajudando, ela vai conseguir participar, mesmo que ela esteja em São Paulo, ela vai conseguir participar de maneira online, de repente, Com certeza, né, doutora? Perfeito. Inclusive, hoje, muitas vezes, às vezes as pessoas que já têm um pouco mais de idade avançada têm dificuldade nessa área de tecnologia. E eu sempre faço contato com o filho, ou com a filha, ou com o neto que sabe mexer. Já combino tudo, a pessoa já me manda a documentação, já faço os cálculos. E aí, no dia do atendimento, a pessoa que tem o domínio, ela entra na reunião e aí eu converso com a pessoa como se ela tivesse... Pronto, ela consegue esclarecer todas as dúvidas como se estivesse lá, né? Como se estivesse lá. Isso é sensacional. Doutora, eu tenho que encerrar, mas acho que dá tempo da última pergunta, só para o nosso telespectador não ficar sem resposta. Pode colocar, por favor? Essa que chegou é do Vladimir. Ele diz assim: olá, meu nome é Vladimir. Trabalho desde os 11 anos de maneira informal, porém, minha primeira carteira assinada foi aos 20. Eu tenho 60. Ainda conta como contribuição? Sim, não tem problema nenhum. Tudo que você contribuiu e você tiver de prova, nunca ninguém vai te tirar. Jamais. Se eu paguei lá em 1975, eu fui registrado em 65, 75, 85, eu tiver como fazer a prova desse vínculo, ninguém te tira. Perfeito. Então, não é porque é antigo o vínculo que você não vai ter o direito de ter ele computado para efeitos de aposentadoria. Doutora Patrícia pôs 85 lá no antigo, ano que eu nasci. Olha, doutora Patrícia, as coisas estão ficando difíceis. Há quantos anos a senhora veio no nosso programa, né, doutora? Uns 15 anos, não? Eu acho que aproximadamente 15 anos. E eu atuo como professora, como advogada na área. Eu completei agora, em dezembro de 2023, 24 anos de profissão. Uau, parabéns. E uma profissional que ajuda a gente a entender o beabá, traduz aqui para a nossa língua, o que é muito importante para quem precisa de ajuda. Doutora, quero finalizar deixando o Instagram, que é @doutora Patrícia Evangelista. Doutora é abreviado, tá? É DRA Patrícia Evangelista, tá passando aí para vocês. Tem também o e-mail, que é contato@etpr.adv.br e tem também o telefone 11 3115 0360 passando aí para vocês. Doutora, volte sempre, viu? Eu agradeço por essa oportunidade e parabéns por esse serviço público, Jaque. Obrigada, viu, doutora? Sempre que tiver novidade, por favor, avise a gente que a gente já marca para esclarecer para o nosso público. Obrigada, viu? Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Até amanhã, se Deus quiser. Uma excelente tarde. Tchau, tchau.